Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente de Presidente Prudente do interior de São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre portfólio. Como construir o seu portfólio? O que é um portfólio? Essa foi uma pergunta de um aluno. Ele mandou para mim no WhatsApp, não é? Nós temos um grupo de ex-alunos meus ali no WhatsApp, e ele perguntou para mim, olha, como que eu monto o meu primeiro portfólio? Cara, o que é um portfólio? Portfólio nada mais é do que a seleção das suas melhores fotos em um local apenas. Antes da gente começar essa conversa, eu vou passar para vocês um conselho, né, que é importante para o portfólio. Passar para vocês um conselho que um professor meu me deu há uns 25 anos atrás, que é o seguinte: se você quer ser considerado um bom fotógrafo, você não pode mostrar as suas fotos ruins. Parece idiota, mas o fotógrafo tem uma grande dificuldade em perceber que ele não também faz fotos ruins. Por melhor que você seja, todo mundo faz foto ruim. E você não deve mostrar essas fotos para ninguém, né? Quantas vezes eu saí para fotografar, eu fiz 20, 30, 100 fotos e só uma me agradou. Eu achei que as outras não tinham a capacidade de fazer parte do meu portfólio, então elas não fazem parte do meu portfólio. Então, essa é a primeira conselho que eu dou para você na questão do portfólio. Olha, quando eu comecei na fotografia, o portfólio era impresso. O que é o portfólio? É você selecionar as suas fotos mais importantes, as suas melhores fotos, e colocar elas num local só. Na época que eu comecei, a gente fazia isso em pastas. As pastas eram o nosso portfólio. E quando a gente ia mostrar para alguém, a gente tinha que botar essa pastinha debaixo do braço e levar para a pessoa dar uma olhada. Porém, a gente começa a perceber que o portfólio não é um grupo aleatório de fotos. Quando a gente começa na fotografia, a gente gosta de fotografar de tudo um pouco, né? Até hoje, tem alunos iniciantes que eu sempre pergunto na aula, o que você gosta de fotografar? Algumas pessoas já têm na cabeça, olha, eu gosto de fotografar natureza, olha, eu gosto de fotografar paisagem, eu gosto de fotografar pessoas. Mas sempre vai ter aquela pessoa que diz, eu gosto de fotografar de tudo. Eu digo que essas pessoas ainda não acabaram não se descobrindo na fotografia, porque normalmente a gente vai ter alguns focos de interesse. Se você vai se tornar profissional, você vai ter alguns focos de interesse. Então o importante é que o portfólio seja construído dentro desses focos de interesse. Eu vou mostrar para vocês os meus exemplos. Primeiro, eu sou basicamente um fotógrafo de retrato, principalmente retratos femininos. Então eu tenho um portfólio de retratos femininos. Eu também gosto de fotografar natureza. Eu gosto de fazer foto de animais, de paisagens, de macrofotografia. Então eu tenho um portfólio de natureza. Eu também gosto de fotografar arquitetura. Eu sou muito fã de fotografar igrejas. Onde eu vou, eu fotografo as igrejas da cidade. Onde eu vou, eu também adoro ir atrás das estações ferroviárias. Essa cidade já teve uma estação ferroviária. Então, eu tenho um portfólio para esse tipo de fotografia. Eu não misturo os tipos de fotografia. Então, eu tenho um portfólio para cada tipo de fotografia que eu faço. E conforme a gente vai se desenvolvendo dentro da fotografia, a gente começa a criar também as nossas especificidades. O jeito que eu fotografo uma pessoa, no caso do retrato feminino, não é a mesma maneira que outro fotógrafo registra isso. Então, com o passar do tempo, a gente também começa a ter as nossas características na foto. O jeito que você edita, a paleta de cor que você utiliza, o tipo de enquadramento que você faz. Se você gosta de fotos com muito contraste ou fotos com pouco contraste, se você usa flash no ensaio feminino, se você não usa, se você só usa luz natural, se você usa luz contínua. Então a gente começa a ter algumas características em nossa fotografia com o passar do tempo. A gente vai encontrando coisas que nós gostamos de fazer e a gente vai colocando nas nossas fotos. E com o tempo, essas características também vão se transformando, porque nós mudamos como pessoa. Se nós mudamos como pessoa, a nossa fotografia também muda. Então o importante, no momento que você se encontra, no momento fotográfico que você se encontra, é que seu portfólio seja coerente. Que as fotos que estão
dentro deste portfólio conversem entre si para mostrar para o espectador que você tem uma unidade formal, né? Quando a gente começa a estudar ensaio fotográfico, a gente descobre que um ensaio fotográfico é determinado por uma unidade temática e uma unidade formal. A unidade temática é a história que você está contando. A unidade formal é o jeito que você vai contar essa história. Então, um bom portfólio tem uma unidade temática, que é, retrato feminino, fotografia de natureza, macrofotografia, só macrofotografia, ou então uma arquitetura. Então, o meu portfólio, ele tem que ter uma unidade temática, porque ele está passando para o espectador alguma coisa, e ele tem que ter uma unidade formal. Eu estou contando essa história para o espectador de uma determinada forma, que é a minha assinatura visual. Né? Todas as minhas fotos de paisagem vão ser muito parecidas, porque elas estão dentro do mesmo estilo. Eu vou editar elas da mesma maneira, eu vou trabalhar a cor nessas fotos da mesma maneira. Porém, essa unidade formal pode e é indicado que ela mude com o passar do tempo. Quem é fotógrafo aí nunca olhou para um trabalho feito há 2, 3 anos atrás e pensou, caraca, hoje eu faria isso daqui diferente. É normal, porque nós mudamos como pessoa, nós aprendemos mais e o nosso olhar em relação ao mundo também vai mudando. Mas é importante que o seu portfólio, no momento que você se encontra, represente a sua unidade formal e a sua unidade temática naquele momento. Como que a gente fazia isso antes do digital? A gente tinha pastas. A gente ia no laboratório, a gente imprimia nossas fotos tamanho 20/30, porque tem que ser um tamanho grande, né? Não pode ser foto pequena. E a gente tinha pastinhas com plástico que a gente ia colocando dentro. E era legal porque você poderia mudar seu portfólio a qualquer momento. Então, se você é um fotógrafo amador, avançado, e você tem o seu portfólio impresso, ele está representando aquilo que você tem a mostrar para as pessoas. Mas se você é um fotógrafo profissional e você trabalha com diferentes áreas da fotografia, você poderia montar o seu portfólio ali dentro daquela pastinha, levando em conta o cliente que você ia visitar. Então, por exemplo, eu trabalho com retrato feminino. Se eu vou visitar um cliente que quer um ensaio totalmente fofinho, então eu colocava na minha pasta fotos de ensaios fofinhos, mostrar para ele. Se eu trabalhasse se o cliente quisesse um ensaio erótico, eu montaria a minha pasta com fotos eróticas. E se o cliente quisesse algo que fosse uma mistura desses dois ensaios, eu montaria o meu portfólio para essa maneira para levar para ele. Hoje, pouca gente trabalha com esse tipo de portfólio, porque a maior parte dos fotógrafos tem um portfólio online. O Instagram é uma forma de portfólio. Porém, eu não sou muito fã do Instagram para usar como portfólio. Justamente por causa daquela interface gráfica do Instagram, onde ele me mostra uma foto de cada vez e eu tenho que ficar rolando, né, para baixo a timeline para mim ver todas as fotos. Eu acho que hoje eu tenho 3 opções para mostrar o meu portfólio para os meus clientes. Qual que é a minha primeira opção? O meu site. Tá lá, o gilsonlorente.com.br. Então, ele está estruturado como um blog, mas ele tem um menuzinho superior onde eu tenho 3 portfólios. Qual que é o primeiro portfólio? Ensaio fotográfico feminino. Então, você clicou ali, você vai ver uma galeria, muito mais fácil de navegar do que no Instagram, com todas as minhas fotos. Então, se o cliente quer um portfólio online, eu mando esse link dessa galeria para ele. Eu tenho uma segunda galeria que é o nu artístico. Então, se o cliente quer fazer um trabalho de nu artístico, ou eu quero mostrar esse trabalho de nu artístico para alguém que queira fazer uma exposição, para alguém que queira comprar um quadro, eu mando o link do portfólio de nu artístico e eu tenho o portfólio de fotografia de natureza, que é um tipo de fotografia que eu gosto muito de fazer, que é muito relaxante, que eu gosto muito de ensinar sobre também. Então, eu tenho lá uma galeria para mandar para o meu cliente. Uma segunda forma de portfólio é uma coisa que vocês vão achar, olha só, ó, o velho me indicando coisas que não estão mais na moda. É o Flickr. O Flickr foi a primeira rede social de fotógrafos no mundo. Foi muito famosa, muito antes de Instagram, muito antes de Facebook, muito antes de qualquer opção atual. E ele existe até hoje. E quem está lá dentro, basicamente, é fotógrafo. Então eu não tenho
o grande público no Flickr. Antigamente tinha, né? Porque só era ele que tinha essa possibilidade. Mas hoje o Flickr está relegado a fotógrafos. O Flickr, cara, por que eu indico o Flickr? Porque ele tem uma interface gráfica muito bacana, que eu acho muito bonita, muito fácil do cliente entender. Ele tem uma opção de conta gratuita, onde você pode colocar até 1000 fotos, sem limite de tamanho. Então, se eu quiser mandar uma foto de 6.000 por 4.000 pixels para lá, eu consigo, ele aceita, e o meu cliente vai visualizar isso na casa dele. E ele me dá um endereçozinho muito tranquilo, no caso meu, que é flickr.com/GilsonLorente. Eu mando esse endereço para meus clientes, eles conseguem ver, e eu acho o Flickr uma interface gráfica lindíssima. Eu acho muito bacana e é muito fácil de navegar, e quando você clica na foto, ela aparece em tela inteira e o cliente pode ver muito bem a foto. Então eu acho muito legal ainda utilizar o Flickr para demonstrar portfólio. E você pode criar várias contas do Flickr, uma para cada tema, uma para natureza, uma para arquitetura, uma para retrato feminino. Então eu acho muito legal isso no Flickr. E uma terceira opção que eu gosto de dizer para as pessoas é o Behance. O Behance é uma plataforma da Adobe. E ele tem uma versão gratuita muito bacana, e ele tem uma versão paga também, que dá algumas possibilidades muito legais para você. Mas qual que é a do Behance? O Behance é para projeto. Então você pode entrar no Behance, você vai ter lá a mesma coisa, behance.com/GilsonLorente, e você vai ter pastas onde você pode colocar projetos. Então, olha, eu fiz um ensaio de nu artístico e eu vou lá e crio uma pasta só para esse ensaio. Aí eu mando o link dessa pasta para a pessoa ver. Então, o Behance é uma possibilidade de portfólio com pastinhas dos projetos. Porque são dois tipos de portfólio. Por exemplo, eu vou lá, eu tenho um portfólio só com as minhas melhores fotos de nu artístico, por exemplo. Ótimo, legal. Então, quando o cliente entra e olha aquela pasta, ele vai ver 1, 2 fotos de cada ensaio, que são as melhores fotos daquele ensaio. Então, esse é um tipo de portfólio. Um portfólio temático gigantesco, onde você tem só as suas melhores imagens. E tem aquele portfólio que mostra como foi um único trabalho. Como é o caso desse aqui, ó. Que é um livro, que até hoje dá para fazer, né? Que é o álbum livro, né? Laminado, que ele é muito bacana. Ele é um livro da Renata, Lady Dragon, onde eu tenho só um ensaio, que é o dela. Então, esse aqui é um portfólio para o cliente ver como que se desenvolve apenas um ensaio, e não uma foto, ou não só a melhor foto de cada ensaio, que é um tipo de portfólio. Então eu estou mostrando para o meu cliente tanto as melhores fotos de todos os ensaios que eu faço, como eu tenho aqui um portfólio que mostra para ele, olha, é assim que é um ensaio só. Como que ele se desenvolve, as melhores fotos de apenas um trabalho. Então são esses dois tipos de portfólio que você pode montar. O meu conselho para você, tenha um bom portfólio, tenha um estilo, descubra o seu estilo, descubra o que você gosta de fazer, divida seus portfólios por tema, não mistura, não posso misturar no artístico com fotografia de natureza, com retrato feminino, com foto de arquitetura, porque as pessoas que estão buscando o seu trabalho, elas não são tão ecléticas assim. As pessoas querem ver foto, ou elas querem ver foto de natureza, ou elas querem ver foto de nu artístico. Talvez elas até procurem as duas coisas, mas não no mesmo lugar. Então, segmente o seu portfólio. Saiba quais são as suas melhores fotos. Você tem que aprender curadoria. O que é curadoria? É você olhar para as suas fotos e determinar, olha, isso aqui não ficou bom. Se isso aqui não ficou bom, eu não vou mostrar para ninguém. Isso aqui ficou muito bom. Isso aqui eu vou mostrar para as pessoas. Então você tem que começar a pegar os seus trabalhos e fazer uma curadoria e dividir mais ou menos assim, olha, essa foto tá horrível, isso aqui eu vou até deletar. Não é que eu não vou mostrar, eu vou deletar. Eu tenho essas fotos que estão mais ou menos, eu tenho essas fotos que estão boas, eu tenho fotos que estão muito boas, eu tenho fotos que são excelentes. Qual que eu vou mostrar no meu portfólio? As fotos excelentes. E se eu tenho que montar um portfólio com apenas um trabalho, eu vou colocar as fotos excelentes e as fotos muito boas. Então você tem que saber quando o seu trabalho não está bom. Todos nós produzimos fotos que não estão boas. Todos nós saímos para fotografar e fazemos fotos muito boas, fotos excelentes e fotos horríveis.
Nunca mostre as fotos horríveis. Aprenda a determinar o que é bom e o que é excelente no seu trabalho. E só mostre isso para as pessoas. E segmente o seu portfólio por temas. Apenas respondendo uma pergunta de um aluno, trazendo aqui para vocês um tema que é muito importante, né? O portfólio físico pode ter morrido, mas tudo que a gente coloca na internet também é o nosso portfólio. E o importante é que você só coloque coisas boas. E o importante é que você segmente o seu portfólio por temas. E o importante é que você tenha uma marca, que você tenha um estilo, que você tenha particularidades na sua fotografia que são suas. Isso vai deixar o seu trabalho muito mais rico, isso vai deixar o seu trabalho muito mais apreciável e vai fazer de você um ótimo fotógrafo. Essa é a dica de hoje e a gente se encontra semana que vem em mais um vídeo aqui no canal.